E aí, tudo bem com você? Patrick aqui, mais uma live dessa série que o tema é a verdade sobre a valorização ou desvalorização do enfermeiro. E o tema da live de hoje é a transformação do enfermeiro. Para você que está acompanhando aí, se você estiver vendo a reprise, aproveita que vai ficar por um tempo. E para você que já me acompanha ou que chegou hoje, é uma série de lives que acontece de segunda a sexta às 21 horas. A gente precisa aguardar um tempinho, porque o Instagram acabou de falar aqui, ó, estamos chamando os seguidores para ver o seu vídeo. Então a gente precisa esperar a propagação. Mas você que está vendo a reprise nesse momento já pode dar um like. Você já pode ir interagindo aí, já pode dar um like se esse conteúdo faz sentido para você, se você gosta do conteúdo. Você pode também adiantar sua dúvida, pergunta ou comentário, principalmente se você já me conhece. E se esse conteúdo faz ou já fez sentido para você, te ajuda de alguma forma, compartilhe com outros enfermeiros, para que outros colegas possam ter acesso a essa mensagem. E a gente está começando, estamos começando, vamos esperar um tempinho para o pessoal entrar. Esperar alguns segundos para o pessoal entrar. Eu vou deixar aqui já o tema da live. A transformação do enfermeiro. Por que transformação, né? E aí eu vou falar qual o tipo de transformação. Então, até o final dessa live, o que você vai ver hoje? O que você vai entender até o final da live? Que todo enfermeiro precisa de transformação. Patrick, como assim todo enfermeiro? Todo enfermeiro que deseja mais valorização, mais realização e melhores remunerações. Se você se enquadra em algum desses que eu falei, para que isso aconteça, você precisa de transformação, de uma determinada transformação. E hoje eu vou falar como que você pode transformar a sua carreira. Também vou dizer qual a forma que eu não indico que você busque transformar a sua carreira e principalmente a melhor forma de transformação de carreira. Patrick, transformação de carreira? Exatamente, transformação de carreira. Assim como eu transformei minha carreira, assim como dezenas de enfermeiros que eu já ajudei transformaram suas carreiras. E assim como você ou alguns seguidores que me acompanham aqui estão iniciando o processo de transformação das suas carreiras. Recebo mensagens diariamente, inclusive ao vivo aqui nas lives e também depois na reprise, nos directs, onde cada vez mais enfermeiros me mandam mensagem: olha, faz muito sentido, Patrick, aquilo que você falou, hoje eu penso de uma forma diferente. Hoje eu sei o que é autovalorização, hoje eu prezo pela autovalorização, estou em busca de autovalorização. E se você ainda não sabe, a autovalorização é o meio do enfermeiro se valorizar, né? Ter um parâmetro de valorização e, como consequência, ter mais valorização, realização e melhores remunerações. Então, essa live que vai começar agora tem um contexto, né? Tem uma continuidade. Chama-se A Verdade sobre a Valorização ou Desvalorização do Enfermeiro. Essa sequência de lives começou no dia 1º de junho. E essa live que vai começar agora é uma sequência, né, dessa série de lives que você pode assistir a qualquer momento. Se você ainda não assistiu às primeiras, você pode assistir essa live e depois volta nas outras e você pode acompanhar. Ou seja, mesmo que você tenha caído aqui hoje, você pode continuar assistindo, porque cada conteúdo, cada um desses vídeos, cada uma dessas lives se contextualizam por si só. E claro, se você quiser abranger, se quiser entrar mais em detalhes, tem outras lives dessa sequência de lives e também eu disponibilizo o conteúdo no YouTube e no Facebook. Então, do Instagram vai para o YouTube e Facebook. O pessoal começou a chegar e em breve a gente vai para o conteúdo.
Eduardo, boa noite. Eunice entrou, boa noite. Romélio, boa noite. Alexandra. Lidiane. Esperar mais um pouquinho e você já pode absorver o conteúdo, né? Já comecei a falar algumas coisas aqui, principalmente a questão da transformação. Que tipo de transformação você acha que a sua carreira precisa? Então, se esse tema, se esse conteúdo faz sentido para você, né? Tem lógica, você já pode, em vez de esperar chegar ao final da live, eu sei que o melhor vem para o final e aqui o melhor também vem para o final, mas o que você pode fazer? Pode pensar qual tipo de transformação você precisa, a sua carreira precisa, sem comparar com nenhum outro colega, na verdade, só pensando mesmo nos seus planos, nos seus sonhos, porque comparação de carreira não faz sentido e é um risco, inclusive, porque você não sabe o que cada um passa, né? A gente não sabe o que tem nos bastidores do palco de determinado profissional. Então você não pode comparar os seus bastidores com o palco de outras pessoas. O que eu quero dizer? Você não pode comparar suas dificuldades ou o momento que você está agora com a realidade de alguém que você vê ali que aparece no palco, que dá uma impressão de como que está a situação da carreira, da vida. Porém, cada um tem também seus bastidores. Você também não pode comparar o seu palco com os bastidores de outra pessoa. O que você pode fazer? Você pode modelar, você pode ter referências. Isso acontece aqui comigo, por exemplo. Eu não quero ser referência, nem guru, muito pelo contrário. Aqui é só o que a gente está fazendo aqui é um movimento e você pode participar desse movimento, você pode liderar esse movimento, você pode contribuir com esse movimento e a gente pode trocar experiências. Você pode até buscar aqui uma mentoria, uma consultoria, ou seja, buscar informações para você realizar um sonho que você tem ou que ainda nem pensou, né? Mas que às vezes está aí enterrado em você e você precisa desenterrar. E o quanto antes você assumir o protagonismo da sua carreira, ou seja, começar a ter autovalorização. Eu bato na tecla aqui e sempre falo que o caminho da valorização do enfermeiro é a autovalorização. Patrick, o que é autovalorização? São os resultados que o enfermeiro tem através da sua mudança de mentalidade, ou seja, através da sua metanoia, mudança de crenças em primeiro lugar. A primeira crença é você acreditar que você pode e deve buscar a sua valorização. Ou seja, autovalorização. Sua valorização ela é a autovalorização, sem depender de valorização externa e de promessa externa. Patrick, como que eu vou ser valorizado sem eu ter valorização externa? Na verdade, é sem depender, né? Você vai ter valorização externa, mas você não vai ter essa dependência. Por quê? Porque uma vez que você pratica a autovalorização, esse reconhecimento externo é apenas uma consequência inevitável. Então você não vai ter dependência, na verdade, passa a ser uma consequência mesmo, um resultado. Então por que eu coloquei o tema hoje? A transformação do enfermeiro, porque eu acredito mesmo que todo enfermeiro pode se transformar de enfermeiro desvalorizado, digamos assim, que é o termo que geralmente é usado, para um enfermeiro de valor, que inclusive é o nome que eu escolhi aqui para essas mídias sociais. Enfermeiro de valor com Patrick Oliveira. Quer dizer que eu quero mostrar que eu sou um enfermeiro de valor? Não. Enfermeiro de valor é um movimento e por isso que eu coloco com Patrick Oliveira. Por quê? Porque eu, pelo menos aqui nas minhas mídias sociais, eu faço a frente desse movimento. Então, eu sou uma parte desse movimento. Você também é uma parte, um líder desse movimento e que inclusive pode contribuir compartilhando com outros colegas, com outros enfermeiros para a gente aumentar essa comunidade. Então, onde que começa a transformação? A transformação, ela começa na mentalidade. Então, boa parte do conteúdo que eu trago aqui, ele induz
digamos assim, a uma mudança de mentalidade, para, depois da mudança de mentalidade, você muda suas crenças, né? Como eu disse, a primeira é você acreditar que todo enfermeiro pode ter autovalorização. Eu já falei aqui em vários vídeos que se eu conseguir, com as dificuldades que eu tive, se os colegas que eu já ajudei também conseguiram, com as dificuldades que eles tiveram, qualquer enfermeiro consegue. Patrick, qualquer enfermeiro consegue, por exemplo, na sua área onde você atuou, qualquer enfermeiro consegue dentro do contexto da enfermagem. Por quê? Porque cada um tem uma área, cada um tem uma afinidade. Em outros momentos aqui, nessa sequência de lives, inclusive, já falei muitas vezes sobre como se fosse um passo a passo, entre aspas, né? Porque eu não gosto de deixar essa conotação de passo a passo, nem de fórmula, para não parecer que é uma coisa fácil. Porém, na verdade, é simples. E com tantas áreas que tem hoje na enfermagem, o problema não é você escolher uma área, não é você encontrar um meio de valorização da enfermagem. Esse não é um problema. Pode ser um problema porque tem muitas opções e acaba virando uma confusão. Mas é simples, na verdade, encontrar um nicho, né, como dizem, encontrar uma área, encontrar uma sub-área e dentro dessa área você se estabelecer. Agora, a questão essencial de tudo isso é você começar com a autotransformação, com a autovalorização, com a mudança de mente, né? Transformação começa com a mudança de mente e eu vejo que muitos enfermeiros não acreditam no seu potencial. Por isso que dá para perceber essa dependência em massa de questões externas, né? Dependência do PL 2564, dependência de projeto de lei para aposentadoria, dependência de projeto de lei para piso salarial, para quantidade de horas, dependência de tudo. Patrick, mas isso não é bom? É, se acontecer tudo isso e quando acontecer, vai ser ótimo. Porém, essa dependência, ela é tóxica, porque imagina uma água parada, até a água parada, quando você deixa ela ali na expectativa de acontecer alguma coisa, essa água apodrece, não tem serventia. Então você tem que se movimentar, você tem que fluir em busca da sua autovalorização. Então não deve haver dependência, você deve se movimentar para tal. E uma vez que você se movimenta, você tem mérito, digamos assim. Por isso que começa com a autovalorização, começa com transformação de mente. E a primeira, de novo, essa eu tenho que falar sempre para eu ser o mais claro possível. Todo e qualquer enfermeiro pode encontrar uma forma de autovalorização na enfermagem. De novo, todo e qualquer enfermeiro pode e deve encontrar uma forma de autovalorização na enfermagem. A última live que eu fiz foi na sexta-feira, né? É sempre de segunda a sexta, às 21 horas. E nessa live, o pessoal tá chegando mais gente aí. Hoje, segunda-feira a gente vai começando tímido, né? E aí, mais pra frente, da metade pra frente, vai movimentando. Então, eu dizia que na última sexta-feira a gente fechou a semana, digamos assim, de uma forma muito produtiva. E cada vez mais, cada semana que entra e que se encerra, nos fins de semana principalmente, que são mais reflexivos, eu vejo mais enfermeiros se abrindo para a questão da autovalorização. E é assim que começa. E uma vez que você pensa assim, tá, se tem jeito eu vou buscar, né? Já que tem jeito eu vou, como que eu posso dizer, buscar autovalorização. Eu vou entrar nessa de autovalorização. E é impressionante como isso, eu que acompanho muitos enfermeiros que às vezes nem acreditavam em autovalorização e passam a acreditar, a transformação que acontece quando o enfermeiro vira e fala assim, realmente faz sentido. Depois que ele absorve dessa maneira, quando fala realmente faz sentido, aí começa toda a transformação já e às vezes você nem percebe. O Mana Feridas falou, sexta eu não assisto. Sextou, né?
Sextou, não dá para assistir. Mas fica a reprise, você pode assistir depois. Pelo menos nesse mês de junho, as lives vão ficar reprisadas. E por falar no mês de junho, lembrei aqui de um recado importante. No dia 1º de julho, dia 1º de julho vai ter uma aula especial. Ah, é adventista, entendi. No dia 1º de julho vai ter uma live especial. Essa live, na verdade eu não sei se vai ser uma live ainda, porque talvez seja pelo Zoom. Patrick, por que pelo Zoom? Porque vai chegar um momento onde eu vou separar os curiosos dos comprometidos. E não tem nada de errado com os curiosos. Tem muita gente que vem ver meu conteúdo pela curiosidade. E tá tudo bem. Por quê? É através da curiosidade que vem o entendimento. Primeiro vem a curiosidade, depois uma certa confusão. Nossa, mas o que é isso? O que ele está falando? Será que faz sentido? E aí, com o tempo, vem o entendimento. Que tipo de entendimento? Entendimento assim, eu posso ter autovalorização. Esse é o principal entendimento. Eu acredito, eu vou ter, eu quero aprofundar. E às vezes é um processo, às vezes leva muito tempo, às vezes tem alguém que assiste a minha live em um dia só, na primeira vez, já me manda mensagem, nossa, isso faz sentido, como que eu faço para aprofundar e tal. E então eu vou dar essa oportunidade para enfermeiros que querem aprofundar. Vai ser dia 1º de julho. Dia 1º de julho vai ser um hangout, sei lá qual que é o nome ainda, uma live, não sei como vai ser pelo Zoom, né? Uma videoconferência, vai ser uma videoconferência especial, onde eu vou entrar em detalhes a fundo. Lembrando, o evento vai ser online e gratuito, igual a live. 100% online e gratuito, porém vai ser diferente. Vai ser aprofundando mesmo, um conteúdo aprofundado. Pode até demorar mais de 1 hora, pode ser que seja 2 horas de muito conteúdo. Então, você já se programa. Que aí eu vou mostrar na tela, como se fosse um planejamento mesmo, um passo a passo, digamos assim, uma planilha, uma tela de um modelo de planejamento. E aí quem tiver no dia vai poder ter o seu negócio como exemplo, digamos assim, o seu negócio, ou a sua ideia, ou a sua carreira, ou qualquer coisa, como modelo. E aí a gente vai aprofundar mesmo, como se fosse um planejamento de transformação de carreira. Por isso que o tema aqui hoje é transformação de carreira. Essa semana a gente já está indo para os finalmente, né? Digamos assim, porque tem essa semana e a outra de lives. Então, dessa metade para frente, a gente já passou da metade já das lives, né? Porque são 21 lives nesse mês de junho, de segunda a sexta, às 21 horas. Então, chega um momento que a gente tem que aprofundar, tem que especificar, né? E a ideia é separar curiosos dos comprometidos. Quem tiver só curiosidade, não tem problema nenhum. Continua me seguindo, continua acompanhando, continua vendo aulas gratuitas até ter a mudança de mente para a transformação de fato. E quem quiser se aprofundar, quem quiser ir comigo de forma profissional, vai poder também desse dia em diante. Então, só estou adiantando, não dá para entrar em detalhes, porque são muitas informações, e essas informações serão passadas dia 1º de julho. Patrick, como que eu faço para participar dessa possibilidade de transformação? Você precisa entrar num grupo de WhatsApp, e quando estiver próximo, nesse grupo de WhatsApp eu vou enviar um link. Esse grupo só serve para isso, só para enviar o link de confirmação e de convocação. Então você não vai ficar recebendo lá propaganda, nada disso. É um grupo exclusivo mesmo para quem já quer dar o próximo passo para aprofundar, para a transformação, sair só da curiosidade. Hoje em dia o nosso tempo é muito valioso, né? Então a gente precisa especificar e detalhar melhor, aproveitar o tempo. E esse é um dos objetivos no dia 1º de julho. Vai ser uma oportunidade para a transformação da sua carreira que você vai ver através dessa videoconferência. Como participar do grupo? Para participar do grupo, é só você ir na minha bio do Instagram, tem lá um link, um site com um link. Você clica nesse link e aí você vai entrar no meu site e tem lá o link para entrar no grupo de WhatsApp. É o primeiro link. Quando você abre
É o primeiro botão, na verdade. O primeiro botão quando você abre o link da minha bio. Vai na bio do Instagram, clica no link, aí vai aparecer o primeiro botão, grupo de WhatsApp. Aí você entra no grupo de WhatsApp e aí lá você vai ter a informação e o link para participar. Provavelmente vai ser via Zoom. Por que via Zoom? Para você fazer um cadastro, entrar numa sala, para eu te ver, para eu ver seu nome, ver seu rosto e a gente fazer lá um exemplo, digamos assim, porém um exemplo bem prático, bem real, para eu mostrar como que quem tiver interesse de andar comigo de forma profissional, eu vou fazer, na verdade, é uma apresentação, né? É um esboço. E aí você vai ver como que você pode, a partir do dia 1º de julho, andar comigo de forma profissional rumo à transformação da sua carreira. E lá a gente vai entrar em todos os detalhes possíveis. Vou contar a minha história, vou contar como que eu fiz, vou contar o que eu aprendi, vou contar o que eu errei, as ferramentas que podem levar você para o próximo nível. Como que você pode ter valorização, realização e melhores remunerações, tudo isso vai ser lá, tá? Então se programe aí, vai lá na bio, depois que acabar a live, não precisa ser agora não. Clica no link da bio e entra no grupo do Instagram. Transformação do enfermeiro. A transformação do enfermeiro, como eu comecei dizendo, ela acontece com a mudança de mente. Primeiro você passar a acreditar. Ontem eu fui na igreja, apesar de eu não ser religioso, eu vou à igreja aos fins de semana. Patrick, em busca de quê? Em busca de Deus, em busca de Cristo? Não, porque Deus já está com a gente, Jesus já está com a gente em todos os momentos, em todos os locais, né? Em todos os lugares, inclusive dentro do coração. Eu vou para sentir uma energia, para ouvir uma palavra de pessoas com mais sabedoria, digamos assim, com inteligência espiritual, ouvir uma mensagem. E aí ontem, dentre as mensagens, eu vi uma interessante, que eu não vou lembrar aqui agora, mas como é muito famosa, provavelmente se você pesquisar aí você vai ver. A Bíblia fala assim, transformai-vos pela mudança da sua mente. Então, o primeiro passo para a transformação é a mudança de mente. E eu sei que tem muito conteúdo em relação à mudança de mente. Hoje se fala muito de mindset, hoje se fala muito de programação neurolinguística. E eu não vou entrar em nenhuma dessas questões complexas. Eu vou sempre trazer aqui uma mensagem, uma orientação de forma mais simples, né? Do jeito que eu acredito ser o mais simples possível. E transcrevendo isso para enfermeiros, como que eu acho que o enfermeiro pode ser transformado através da mudança de mentalidade, na prática. A primeira coisa, que eu já dei aqui uma introdução, que eu já dei uma dica, é mudar a crença em relação à desvalorização ou à valorização do enfermeiro. Que crença, Patrick? Essa crença que eu já tive, que provavelmente você já teve ou ainda tem, não sei como é que está o seu momento hoje, essa crença de que a enfermagem é desvalorizada, de que o enfermeiro no Brasil é desvalorizado, de que os empresários só querem aproveitar do enfermeiro, que a gente só vai ter valorização se aprovar o PL 2564, que a gente só vai ter, que a gente só vai conseguir as coisas quando tiver representatividade política, que a gente precisa estudar tudo o tempo todo, senão a gente não vai conseguir nada, senão a gente não vai ser ninguém, que a gente tem que ter vários títulos e etc, etc. Tudo isso são sofismas. O que são sofismas? São verdades que parecem ser absolutas, mas no fundo não são. No fundo não são verdades absolutas. Não pode ser verdade isolada para alguém na visão de alguém. Mas a verdade mesmo, nua e crua em relação à valorização do enfermeiro, não. Na minha humilde opinião, não. Por quê? Porque a verdadeira transformação, ela começa na mudança de mente, não é na busca externa. Tudo isso que eu falei pode ajudar? Pode ajudar, claro que pode ajudar.
Tudo isso pode ajudar, mas não é um fator de transformação. A expectativa no PL 2564, expectativa numa lei que traz salário, expectativa numa lei de aposentadoria, expectativa numa lei de descanso, expectativa em ter mais representantes políticos na enfermagem. Então, tudo isso, se vier a acontecer, pode ajudar? Pode. Pontualmente, pode. Mas não é certeza que vai ajudar e não é certeza que vai te ajudar ou que vai ajudar a categoria como um todo. Então são questões hipotéticas, são hipóteses. Ou seja, acaba que dificulta de novo, fica complexo de novo. E aí você perde o domínio, né? Porque que transformação você vai ter com essa expectativa e esperando tudo isso acontecer? Qual é a garantia que você tem de transformação? Na verdade, passa a ser uma ilusão, né? Na verdade, passa a ser uma ilusão. E um dos motivos de eu escolher esse tema hoje, de eu fazer essa live falando de transformação do enfermeiro, eu podia até ter colocado aqui transformação para o enfermeiro, mas tudo bem. Porque a transformação para o enfermeiro acontece com a mudança de mente, né? E a forma mais simples é primeiro você acreditar. Ponto. Eu acredito que o enfermeiro pode. Depois é você condicionar a sua mente para encontrar problemas para resolver. Não é para ficar pensando em problema e absorvendo o problema. Tem gente que sofre, né, com problema. Mas na verdade é você pensar na solução. Não sei se você sabe, eu cheguei a coordenar 21 coordenadores, eu cheguei a gerenciar, melhor dizendo, 21 coordenadores de enfermagem. Isso diretamente, né? E indiretamente uma equipe multiprofissional de mais de 1.500 colaboradores por mais de 2 anos. E isso num grupo de gestão em saúde, um grupo de 27 empresas de gestão em saúde, espalhadas no Brasil inteiro, com uma questão geográfica bem diversa, bem espalhada em várias regiões do Brasil. E essas regiões essas unidades têm seus problemas, né? Inclusive bem parecidos. Muda a região, mas não muda o CNPJ, muda a cidade, muda o estado, mas os problemas eles têm uma certa origem, como por exemplo, falha na comunicação e assim sucessivamente. E aí, basicamente, o meu desafio era apoiar e ajudar esses coordenadores a atingirem seus resultados, né? Atingirem um resultado satisfatório que levasse aquela unidade a ter sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Cumprir com os indicadores, cumprir com suas metas, os seus objetivos, sem levar prejuízo e, de preferência, com lucro, com faturamento, com eficiência. E aí eu percebo o seguinte: muitos dos coordenadores, quando vinham trazer um problema, geralmente vinha assim: Patrick, aconteceu uma coisa gravíssima. Ou então assim, aconteceu um negócio muito, muito, muito grave. A pessoa fala muito 3 vezes, eu muito com 3U. Geralmente quando fala muito com 3U, eu falo, nossa, aí colocou problema mesmo. E aí depois que o problema era falado, eu sempre vejo de forma muito simples, né? Eu sempre procuro ver de forma muito simples, porque um problema ele não precisa você viver nem absorver. O problema ele foi feito para ser resolvido. Então, acabei já falando aqui outra fase, né? Outra dica para a mudança de mentalidade. O problema ele deve ser resolvido. Ele não é para ser absorvido. Ele tem que ser resolvido. E era muito comum os coordenadores ligarem e não deixar, até sem respirar, com tanta ansiedade. E eu tinha que falar, calma aí, vamos conversar, esse problema não tem jeito. E muitas vezes eu não conseguia nem concluir a ligação, porque eu percebia que a pessoa estava tão assim, vivendo o problema, sofrendo o problema, que qualquer coisa que eu falasse, ela não ia absorver.
Claro, se for um problema emergente, tem que ouvir na hora, tem que falar na hora e não tem jeito. Agora, quando é um problema urgente, mas não emergente, né, que dá para dialogar, que dá para fazer exercício de causa raiz. O que é exercício de causa raiz? É procurar a real causa mesmo do problema, fazer perguntas assertivas até chegar na causa raiz e depois agir conforme a causa raiz, né? Ou seja, escolher a ação que mais tem a ver com a causa raiz e aí resolver o problema. Basicamente é isso, todo problema tem solução. E eu sempre vendo assim, né, muito sofrimento de líderes, inclusive, de enfermeiros com cargo importante de gestão, liderança. E isso que vem de onde? Né? De um problema de acreditar, de um problema de pensamento, a forma com que a pessoa enxerga as circunstâncias, a vida, os problemas que acontecem. E um líder, e todo enfermeiro é um líder, né? Porque já começa liderando a equipe técnica, lidera também os seus pacientes. Patrick, enfermeiro lidera o paciente? Lidera. Fazer alguém acreditar em você, fazer alguém confiar em você, isso é liderança. Seus colegas são liderados por você ou não, né? Ou pelo menos deveriam. Até o seu líder, seu chefe, tem que ser liderado. É basicamente você levar a sua mensagem, você se comunicar. Uma vez que você se comunica, você entregou a sua mensagem, você conseguiu um resultado com aquela mensagem, você está liderando. Então, eu falei da frase, né, da frase bíblica que é: transformai-vos pela mudança da sua mente. Então, uma boa mudança de mente para a transformação é você ver problemas como solução, gerar solução de problemas. E na saúde tem muito isso, na enfermagem tem muito isso. E aí eu falei que existe uma crença limitante em relação à valorização do enfermeiro, né? Ou à desvalorização do enfermeiro. A crença limitante é a seguinte: a enfermagem, o enfermeiro é desvalorizado, a enfermagem é desvalorizada porque querem pagar pouco para a gente, para nos escravizar e etc, etc. Na verdade, existe uma lei da oferta e procura. Essa lei ela é universal. Quanto maior a oferta de qualquer profissional, menor a procura por esses profissionais, porque a oferta é grande, né? Então não vai ter gente te procurando. Na verdade, é saturação, é concorrência, enfim. E aí, claro, sobrevivem os melhores, né? E uma crença em relação à valorização é o seguinte: muitos enfermeiros pensam assim: eu já trabalho muito, eu tenho tripla jornada de trabalho, eu canso muito, eu me sacrifico muito, eu vivo muito ocupado e por isso eu preciso de valorização. Na verdade, se ocupar não é produzir. Então a valorização ela vem através da geração de valor. E gerar valor é exatamente resolver problemas. Gerar valor é gerar solução para problemas, na verdade. Porque só resolver um problema não quer dizer que você gerou uma solução. Porque às vezes tem problema que é só um incêndio. Aí você vai lá e apaga aquele incêndio. No outro dia o incêndio vem de novo. Por quê? Porque você não resolveu de forma eficiente, não agiu na causa raiz. Você só apagou aquele incêndio. O ideal é, depois de apagar o incêndio, você entender por que aquele incêndio aconteceu e depois fazer uma prevenção para que outros incêndios não aconteçam. Isso é eficiência. Você pode evitar, vamos supor que isso aconteça todos os dias, é um problema que pode ser trabalhado. Então você pode apagar aquele incêndio naquele dia e criar uma estratégia, ferramentas, fazer uma determinada liderança para a prevenção desses incêndios. E uma vez que eles não acontecem mais, você gerou valor. Gerou valor de forma eficiente, produtiva e escalável. Com isso, novos problemas vão aparecer para você gerar solução. E assim, você vai trabalhando a sua autovalorização, ou seja, a sua capacidade de resolver ou de gerar solução para esses problemas. E assim você vai aumentando o seu nível, aumentando a sua capacidade, ou seja, a sua autovalorização, porque você passa a ter mais confiança, sabe que pode resolver problema e tal.
E aí, naturalmente, a coisa vem. Parece até mágica, mas não é, né? É uma coisa sistematizada, uma coisa totalmente planejável. Você planejar a sua autovalorização é totalmente possível. E aí, como consequência, você vai tendo esses reconhecimentos externos, mas ele é uma consequência. Então, vai acabar sendo simples. Quanto mais você gera valor, mais valor você tem como consequência, né? Primeiro você tem o valor que você sabe que você tem. Nada paga você saber o valor que você tem. E muitos enfermeiros não sabem o valor que tem, infelizmente. Se rebaixam. E uma vez você sabendo o valor que tem, aí é confiança e muitas coisas vêm depois. E também tem a valorização externa como forma de reconhecimento, ou seja, você passa a ser essencial, você passa a ser fundamental para aquela instituição, para aquela comunidade, para aquele tipo de paciente, para aquele grupo de risco que você atende. Vai depender da área de atuação. Então, dá para o enfermeiro fazer muita coisa nesse sentido. E você pode ver que em nenhum momento eu falei aqui para você se transformar através de questões externas. Eu até dei um exemplo que é a forma de você não fazer, né? Como não fazer para ter valorização? Como não fazer para ter transformação? O que você não deve fazer é esperar reconhecimento externo, lutar só por lutar por um reconhecimento, uma valorização, sem fazer por onde você receber essa autovalorização. Outro erro, achar que o enfermeiro tem que estudar tudo, o tempo todo e a todo momento, se atualizar sempre, mas você não vai conseguir estudar tudo. Então você deve estudar o que tiver desenhado, o que tiver no escopo da sua rota de transformação. Aí você aprofunda. É como se fosse uma especialidade sem você fazer pós-graduação. Agora, você querer estudar tudo e achar que tem que estudar tudo, que tem que estar sempre estudando e não sei o quê, tem grande chance, grande risco de acontecer uma obesidade cerebral, grande chance de gerar confusão e de você não ter o conhecimento prático para muitas situações. E é o que acontece. Por quê? Porque ciência, normas, rotinas, procedimentos, protocolos, leis, etc., etc., são recortes de situação, de algumas situações, recortes de algumas experiências, que não necessariamente vai encaixar na sua situação ou na sua experiência. Claro que podem ser norteadores, mas 80% dos problemas que acontecem, das soluções que são geradas, são através de experiência por presença, ou seja, conhecimento de vivência, conhecimento de presença, conhecimento experimental, ou sabedoria, ou coisa do tipo. Você não vai encontrar uma coisa escrita, um padrão para você resolver os problemas, não. E uma boa transformação de mente é você se transformar para você agir de dentro para fora e não de fora para dentro. Como assim, Patrick? Se você quer ter uma transformação de carreira, você tem que se transformar através de um propósito que tem dentro de você. Você pega esse propósito que tem dentro de você, joga no mundo, né? Joga na sociedade, joga na enfermagem, joga no bom sentido, né? Joga na sua instituição, você joga para o universo, digamos assim. E uma vez que você tem esse propósito claro, as suas missões, elas serão dentro desse propósito. Então, isso vai criar já um ambiente favorável à sua autovalorização. E qual que vai ser a sua transformação? A sua transformação vai ser a caminhada rumo a essa missão, a esse propósito que você escolheu. Tem muitas lives aí que eu falo de propósito, como definir o seu propósito, e é muito mais simples do que parece. Você definir propósito, missão, você ter automotivação para ser um enfermeiro de valor, você escolher a sua área de atuação, você fazer um plano de carreira e ainda, se fizer tudo, obviamente, garantir a sua precificação. Garantir a precificação, sim.
Inclusive, sugiro que você pense, né? Você não precisa ficar pensando só em dinheiro, ser dinheirista, nada disso. Mas também, como dinheiro é muito importante, você pode imaginar e já pensar na possibilidade de você ganhar R$ 100.000 por ano no mínimo, ou seja, acima de R$ 7.500, R$ 8.000 por mês. Totalmente possível, só que é como consequência. Então, por isso que eu tenho que contextualizar, porque às vezes um desavisado acaba caindo no vídeo do meio para frente e vê, o Patrick falou que é fácil ganhar 100 mil por ano. E é simples, na verdade. Pode ser que não seja fácil, mas simples eu sei que é. Posso provar e mostrar que é. Agora, o principal é que é uma consequência. E aí, se você não escuta que é uma consequência, você pode pensar assim, o Patrick falou que qualquer enfermeiro pode ganhar. Pode, mas primeiro você faz alguns outros passos e como consequência isso vem. Se você pensar só no dinheiro, se você for dinheirista, e é o que acontece em boa parte da luta, pela luta entre aspas, pela valorização da enfermagem e da luta e do movimento do PL 2564, tem muito uma visão dinheirista, só pelo dinheiro. E eu já falei em outra live, eu acho que foi na sexta-feira. Eu comecei a falar da live de sexta-feira, eu não terminei. Na live de sexta-feira eu estava falando sobre a lei da causa e consequência. E a lei da causa e consequência diz que para ocorrer uma consequência positiva, ou seja, no caso aqui, valorização do enfermeiro, melhor salário, melhores condições, a causa ela também tem que ser positiva. Por exemplo, geração de valor. Por exemplo, mostrar os pontos positivos da enfermagem. Por exemplo, mostrar os resultados da enfermagem. Por exemplo, mostrar o potencial e o poder da enfermagem. Só que o que é mostrado na maioria das vezes? É mostrado o vitimismo, o sofrimento, e aí vai, a desvalorização. Como é que você vai ter uma consequência positiva com a causa negativa? E o que é pior, eu acredito que muitos representantes desse movimento conhecem essa lei. E se conhecem essa lei, aí já não é mais ignorância. Aí já é outra palavra, até pior. Porque se a pessoa conhece a lei e sabe que o resultado não pode, essa lei não pode ser alterada, se a causa é negativa, o resultado vai ser negativo, e sabe que para o resultado ser positivo, a causa tem que ser positiva, e mesmo assim não coloca mais positividade na causa, tem alguma coisa errada. Mas não é o motivo da live, e aí fica para a sua reflexão. Aqui o que eu estou falando é sobre transformação do enfermeiro. E já eu vou fazer um resumo, para quem chegou depois também, para quem está vendo a reprise, para quem está vendo o início, porque aí a gente fica na mesma página. Já vou fazer um resumo e em breve a gente finaliza também. Vamos finalizar a live aí em 5 minutos. Vou fazer um resumo, melhor vem para o final. Tem algumas mensagens aqui, vou ler. Enquanto isso, você pode clicar no like para dar um up na live e depois compartilhar com colegas, tá? É importante compartilhar. O Edson falou, tenho isso na minha cabeça, de saber tudo e justificar tudo. Caso seja questionado, mas é impossível. Ah, tá. Aí, ó, é isso que acontece. Vou até ler de novo aqui, ó. O Edson diz, tenho isso na minha cabeça de saber tudo e justificar tudo, caso eu seja questionado, mas é impossível. Exatamente isso, você falou tudo. É impossível você saber tudo, é impossível você ter tudo na cabeça, e ainda mais por uma causa. Olha, a causa é negativa. Se você tem uma causa negativa, a consequência ela só pode ser negativa. Quer ver a causa? A causa aí é caso eu seja questionado, ou seja, com medo de ser questionado, com receio de ser questionado, esse é o seu motivo para querer saber tudo, estudar tudo e justificar tudo, caso seja questionado. Aí você mesmo complementa. Mas isso é impossível, ou seja, não fecha a conta, não fecha a conta. Agora, vamos mudar então aí a causa para ter uma consequência melhor. Imagina se a causa de você estudar e aprofundar, ela for por conta de uma ou mais atividades que você definiu depois de escolher a sua área e microárea de atuação, depois de escolher o propósito, depois de escolher os canais de comunicação, depois de escolher o tipo de cliente
depois de escolher os problemas para resolver, nesse meio caminho aí de encontrar as ações para resolver, aí sim você resolve estudar aquele assunto para resolver aquele problema. Esse aí é conhecimento e passa a ser até sabedoria, porque você vai ser um conhecimento aplicado na prática do seu problema. Isso é autovalorização, isso é eficiência. Deveria ser assim o estudo de muitos enfermeiros, porém o estudo de muitos enfermeiros é o contrário. É por status, é por medo de ser questionado, é para bater de frente com não sei quem, e aí vai. E isso é um problema, porque a causa é negativa. Então, muito pertinente esse comentário aí do Cid Edson. Acho que é isso, né? Cid Edson. Mas é isso mesmo, esse é um problema, tá vendo? Isso acontece demais, É bom quando alguém é sincero assim de dizer, eu também já passei por isso, muito, já passei por isso, muito. E isso traz uma angústia danada, traz uma ansiedade, porque você sempre fica preocupado com o futuro. O que vai acontecer? E se eu não souber isso? E se alguém me questionar isso? E se acontecer tal coisa? E esse se vai trazendo uma ansiedade danada. Então, para resumir, fazer um resumo de tudo aqui para fazer sentido, para quem está no início, para quem chegou agora, o tema da live de hoje é a transformação do enfermeiro. Eu estou dizendo aqui o que você tem que parar de fazer e o que você precisa fazer para ter transformação na sua carreira. E esse é um contexto de uma sequência de lives que acontece de segunda a sexta às 21 horas, neste mês de junho. Ou seja, nessa semana e ainda na próxima, segunda a sexta às 21 horas vai ter live. Como que você pode participar desde o início? Você pode participar desde o início se programando para as 21 horas. E uma dica para você não se distrair é ir lá no meu perfil e clicar na notificação. Tem um sininho lá e você clica na notificação. Assim que eu abrir a live, você vai receber de fato a notificação. Porque o Instagram ele não entrega, ele está entregando cada vez menos. Então, por isso que você precisa fazer a parte ativa nesse sentido, de garantir que você vai participar. Você precisa fazer liderança desse movimento, se você tiver interesse, se fizer sentido para você, fazer liderança, chamar mais enfermeiros, porque o Instagram ele tem entregado mais para entretenimento, ou seja, para quem entra no Instagram para passar o tempo, para brincar, para ver piada, para ver esse tipo de coisa. É isso que, por incrível que pareça, é isso que o Instagram está valorizando. E esse tipo de conteúdo aqui, denso, conteúdo de transformação, conteúdo de valor, ele só aumenta se houver seu engajamento. Só aumenta se houver indicação de um para o outro e assim vai. E o algoritmo entendeu isso. Quanto mais indicação de pessoas, né, de usuários, entre usuários, mais o movimento cresce. Então, por isso que você pode e deve participar se você achar que esse movimento precisa aumentar. E aí hoje eu estava falando da transformação da carreira do enfermeiro, né? Estou falando ainda sobre a transformação do enfermeiro. Como que ela acontece? O primeiro passo acontece com a mudança de mente. Eu citei até um versículo aqui bíblico que eu não lembro qual que é, você pode até pesquisar depois porque ele é famoso, que ele fala: transformai-vos pela mudança da sua mente. Então você nunca vai transformar a sua carreira com buscas externas. E eu citei aqui alguns exemplos que não vão te trazer transformação e que muitos enfermeiros ainda caem nessa e ainda acreditam que essas coisas podem trazer, mas elas não vão te trazer transformação. Que coisas são essas? Se eu fosse falar só em uma frase, seria todas as coisas externas que geram expectativa ou falsa impressão de valorização. Dentre essas coisas, pode entrar pós-graduação, não vai te trazer transformação. Estudar muito o tempo todo, estudar todo tipo de conteúdo na enfermagem, como foi falado aqui, né, pelo Cid Wells, que fica preocupado, né, fica ansioso porque tem que estudar tudo, tem que ter tudo na cabeça para saber justificar e explicar tudo se eventualmente for questionado.
Mas ele mesmo disse que isso é impossível acontecer. Claro que é impossível acontecer. E mesmo que você tenha acesso a todas as informações que hoje em dia está fácil ter, né, através da internet, mas mesmo assim, com todo o conteúdo, você pode ter acesso a todo ele, mas você não vai saber aplicar se a causa não for correta. Se você for estudar por conta de preocupação, por conta de ansiedade, por conta do que pode acontecer, por conta de poder ser questionado, isso é uma causa ruim. Agora, você deve estudar por uma causa interna que você tem, ou seja, por uma causa de propósito, um propósito, uma missão que você tem. Então, o que eu quero dizer, basicamente? Que a transformação ela vem de dentro para fora, ela sai de você, não de fora para dentro. Aí você pode dizer, Patrick, mas dentro de mim não tem nada, eu não sei de nada, eu não presto para nada. Tem gente que é pessimista e até dramático assim. Mas na verdade tem, pode ter certeza que tem. E seu ouro está em você, seu ouro está em você, basta desenterrar. Assim como tem o ouro na terra, né? Deus deixou o ouro em toda a terra, tem muito ouro ainda na terra, mas não ficou na superfície não, está lá cavando, basta cavar, que uma hora acha. Tem formas para isso, né? Cid Wells está falando top. Então, sinal que fez sentido para você. E se fez sentido para você, para mim já paga a live de hoje. Porque se você passava por isso, né? Porque você disse que passa, porque você falou assim, tenho isso na minha cabeça, de querer saber tudo, querer justificar tudo quando eu for questionado. Só que de hoje em diante, espero que você fale assim, eu tinha isso na minha cabeça. Eu tinha, não tenho mais. E aí você tem uma pequena transformação. Outro ponto importante sobre a transformação do enfermeiro é que não é uma transformação da noite para o dia e da água para o vinho. Ou uma transfiguração igual aconteceu com Jesus. Não. São transformações pequenas, como essa, por exemplo, aqui ao vivo, do Cid Edson. Porque ele mesmo falou top, ou seja, se você tinha essa mentalidade antes e você falou que faz sentido, é porque de agora em diante você não tem. Você transformou um pensamento já. Você transformou uma crença. Naturalmente você vai transformar pensamentos, sentimentos, ações e os seus resultados serão outros. Vai ter uma leveza maior. Vai fazer de forma mais simples. E a transformação, o primeiro ponto que transforma a carreira do enfermeiro é uma clareza de propósito. E aí eu sei que essa palavra propósito pode parecer complexa e que muita gente tem falado de propósito e tal, mas não sei se você já viu falando dos 4A2Ps, né, que é o método 4A2Ps, que é muito simples o enfermeiro encontrar o propósito. Propósito, o plano de carreira e a precificação são consequência de outros exercícios que eu falo aqui, que é de você estudar a enfermagem como um todo, estudar essa velha e boa enfermagem integral e holística que gera o bem-estar para o ser humano. Aí você já tem 135 áreas diferentes para você estudar. Não é estudar para saber tudo dela, não. É só navegar por elas. É como se você pegasse um livro que tem 135 capítulos, né? O livro da enfermagem, com 135 capítulos. Inclusive tem um livro da enfermagem aqui, vou usar ele como exemplo, tá? O melhor livro de enfermagem que tem, na minha opinião, é esse aqui, ó. Notas sobre a enfermagem, da Flores. Esse livro aqui já é um manual de autonomia para o enfermeiro, autonomia e empreendedorismo para o enfermeiro. Ele tem aqui os capítulos. Vamos imaginar que o título do livro fosse assim, ó, A Essência da Enfermagem, ou então o Livro da Enfermagem. E ele tem capítulos, né? E aí vamos supor que cada capítulo fosse uma área de atuação da enfermagem. Aqui, ó. Aqui os capítulos. Vamos supor que cada um deles fosse uma área de atuação da enfermagem. Então, quantos capítulos a gente teria? 135. Aqui tem 175 capítulos. Hoje, catalogadas são 135 áreas da enfermagem, fora as não catalogadas. Então, facilmente vai chegar
em 175. O que eu quero dizer? Tem quase 200 áreas na enfermagem para você estudar. E aí, ainda aqui na suposição, cada capítulo desse da enfermagem fosse uma descrição de como você pode atuar na essência nessa área. Uma descrição bem curta, bem simples, bem pequena, de 3 linhas cada descrição. Aí você lê assim e fala, isso faz sentido comigo. Esse capítulo faz sentido, eu vou anotar ele aqui, vou riscar ele, vou grifar. E você vai lendo, esse para mim não faz, esse não faz, esse não faz. Faz sentido em relação a quê, Patrick? Em relação aos seus valores. E aí no 4A 2Ps eu falo também como que você define os seus valores, e aí você vai fazer esse estudo baseado nos seus valores até você escolher algumas áreas. Dessas 175, você escolhe aí 3, de 3 a 5. Se você tiver muita certeza, pode ser só uma. E aí tem várias formas de você aproveitar e de fazer esse exercício para você ter autovalorização. Aí primeiro vem autorreconhecimento, que é você se reconhecer como enfermeiro dentro da enfermagem integral e holística que gera bem-estar para o ser humano. Autovalorização é você definir os seus valores e jogar aqui dentro para você ver quais das áreas, das 135 áreas que estão de acordo com seus valores. Depois, automotivação é você encontrar um propósito dentro dessas áreas e lembrando dos seus valores, ou seja, na automotivação você já encontra o seu propósito, ou seja, o propósito é uma consequência desse simples exercício que você faz, entendeu? Tanto que é simples saber propósito, é uma consequência de você fazer o exercício que já está pronto, é só você estudar quais as áreas que tem. Aí beleza, você chegou na automotivação. Depois autogestão. O que é autogestão? É você fazer a gestão de você. Porque para você cumprir com o propósito, para você cumprir com a missão, você precisa, além da automotivação, porque a automotivação por si só não é nada, você vai precisar agir. E para você agir, né, as suas ações dependem dos seus pensamentos e das suas crenças, ou seja, você fazer a gestão de você mesmo. E você faz essa gestão trabalhando as suas crenças, ou seja, transformando os seus pensamentos, transformando as suas crenças, aí você vai transformar as suas ações e também transformar os seus resultados. Aí depois, eu já falei 4, né? Primeira, autorreconhecimento dentro da enfermagem integral e holística que gera bem-estar para o ser humano, autovalorização, automotivação e autogestão, já foram 4. Aí depois vem plano de carreira, que é o 5º, eu falei que são 4 As, 2 Ps. Então, o 5º aqui é plano de carreira. O plano de carreira são as atividades que você escolhe desenvolver para cumprir com esse propósito, para cumprir com a sua proposta de valor. Tem uma forma também detalhada de você fazer isso. As atividades, os canais de comunicação, a frequência, que tipo de atividade para você gerar valor e como consequência vem o 6º passo. São 4 As, 2 Ps. Né? O 2º P é precificação. A precificação também é uma consequência de tudo isso. Aí, a precificação, que é isso aqui, é consequência da execução do seu plano de carreira, que é consequência da sua gestão, autogestão, é consequência do seu propósito, que o seu propósito é tão grande, tão claro que você vai fazer uma coisa bacana, vai gerar valor. Esse propósito é consequência da sua autovalorização, ou seja, você escolheu um propósito dentro das coisas que você valoriza. E que é consequência da área que você escolheu, fazendo um exercício dentro da macroárea. Então, gente, é simples, é simples. Qual que é o problema? Por que muitos enfermeiros não transformam as suas carreiras? Porque tem expectativa externa. Se eu fosse falar em uma frase, como que o enfermeiro se transforma? Transformai-vos através da mudança da sua mente, ou seja, uma coisa interna. Uma coisa interna. E aqui eu não estou falando de programação neurolinguística, coisas complexas, nem precisa tudo isso, claro. Se você tiver muita crença limitante, coisas enraizadas, coisa lá da infância, coisa que gera bloqueio, você tem que tratar, quem sabe até com terapia. Mas 80% não precisa, 80% você só muda com uma simples coisa, que é uma crença. E eu finalizo aqui dizendo que a principal crença que você pode ter, que eu tenho ela muito clara, e eu posso mostrar e provar através da minha história e de dezenas de enfermeiros que eu já ajudei, e tomara que um dia seja a sua história também, eu posso provar que todo enfermeiro que queira pode ter autovalorização, autonomia, liberdade, realização e melhores remunerações. Basta querer.
E com isso eu espero que eu tenha passado uma boa mensagem para você de como o enfermeiro pode se transformar. Espero que assim como aconteceu ao vivo aqui com o Cid e o Edson, você também tenha uma transformação de mente, quem sabe de carreira, e espero que de alguma forma eu tenha induzido a isso, eu tenha ajudado, que assim eu cumpro com a minha missão e meu propósito. Se fez sentido para você, deixa o like, me manda uma mensagem depois no direct, eu gosto de responder mensagem por direct eu leio todas as mensagens. Você pode também deixar dúvida, pergunta, comentário, porque os meus conteúdos são baseados nas interações que a gente tem. E se fez mesmo sentido para você, envia para outros enfermeiros, que pode fazer sentido para muitos também. E assim a gente aumenta essa comunidade, a gente aumenta essa tribo de enfermeiros que estão no seu caminho de autovalorização, tá? Amanhã a gente está aqui de novo às 21 horas, de segunda a sexta às 21 horas. E lembra que no dia 1º de julho vai ter uma aula especial, uma apresentação especial ao vivo, online, gratuito, provavelmente pelo Zoom, para eu mostrar um passo a passo de como todo e qualquer enfermeiro pode transformar a sua carreira, sair da zona de desvalorização para a zona de valorização, realização e melhores remunerações. Só vai assistir essa aula quem tiver no grupo de WhatsApp. Esse grupo foi criado recentemente e o link está lá na bio do Instagram. Eu deixei um link na bio, é o meu site inclusive. Você clica nesse site, quando você entrar, o primeiro botão do site vai ser o botão do grupo de WhatsApp. E aí é por lá que eu vou enviar informações pouco antes do dia 1º de julho e que também vou enviar o link para você participar. Nesse dia eu vou entrar mais em detalhes e vai ser o dia que a gente separa curiosos de comprometidos. E de novo, não tem problema nenhum se você tiver só curiosidade. No dia lá você vai falar, não, eu quero aprofundar com o Patrick, esse programa é para mim. Ou então você pode falar, não é, e eu vou continuar vendo as aulas, as lives gratuitas, e não tem problema nenhum, tá? Tá tudo certo e a gente está junto do mesmo jeito. Então fique tranquilo, clica lá no grupo, no link do grupo de WhatsApp, para você entrar no grupo de WhatsApp, no link que está na bio, ok? Boa noite, amanhã estaremos ao vivo às 21 horas, de segunda a sexta às 21 horas, então. Um abraço e até mais, tchau.